Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde, chegando para você viver melhor nesse domingo, dia do Senhor. Vamos ficar até próximo à missa, a missa de 9 horas, a gente fica até 8h55, a missa para quem não pode ir à igreja, transmitida aqui na FM Padre Cícero, da paróquia aqui em frente, Sagrado Coração de Jesus, Santuário, Sagrado Coração de Jesus. Esse mês de junho, das festas juninas, de tantos santos conhecidos, São Pedro, São João, Santo Antônio, São Paulo, na área de saúde tem o mês de junho, tem o junho vermelho e o junho laranja. Hoje é o dia da gente conhecer esses laços de cores de campanha de problemas de saúde que está pegando, né? O junho já é conhecido como o junho vermelho e junho laranja. Vermelho como incentivo à doação de sangue e laranja, conscientização sobre leucemia e sobre anemias. Para falar sobre esse junho vermelho e laranja, está aqui já conosco nosso convidado, o Dr. Gécio Eduardo, é médico formado pela UFC Campus Cariri, que hoje é o UFCA, é hematologista, médico hematologista pelo Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina, CEPOM, hematologista do Hemos Crato e do Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha, e trabalha na Clínica Infusion aqui no Juazeiro, lá no edifício Office Cariri. Bom dia, Dr. Gécio Eduardo. Muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar desse junho vermelho e laranja. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Péricles, pelo convite, tá? A gente está aqui para esclarecer, né? Conversar de forma bem informal. Estou à disposição de vocês. Então, você que é ouvinte, você sabe que pode participar nas nossas redes sociais e no nosso telefone 3512-2000. Você pode ligar, fazer pergunta para o Dr. Gécio Eduardo, médico hematologista. Você pode perguntar para ele sobre alguma dúvida sobre transfusão de sangue, doador, né? Ser doador de sangue, sobre anemias, sobre leucemia, até sobre linfoma, se tiver algum caso na família. Você pode fazer perguntas para o nosso convidado. Está aqui conosco o nosso amigo, nosso diretor administrativo, Freitas, hoje também na programação de som, na operação, né, do som e do áudio. E você ligando para cá, ele atende para passar a pergunta para o nosso convidado. Esse mesmo número, 3512-2000, é o número do WhatsApp daqui da rádio. Então você também pode participar. Se você não quiser telefonar, você manda a sua pergunta escrita ou por áudio para o Dr. Gécio responder. Hoje não teremos nossa live de Facebook, mas o telefone está aí funcionando, a internet está funcionando. Se você tiver algum parente em qualquer lugar do Brasil e do mundo que você queira que esteja ouvindo agora, nesse momento, as orientações do médico hematologista Dr. Gécio, você diz para a pessoa baixar o aplicativo, né? Tem vários aplicativos de rádio, por exemplo, Rádiosnet. Você baixa no aplicativo, em qualquer lugar você assiste, você escuta o nosso programa, a nossa FM Padre Cícero. Junho vermelho, incentivo à doação de sangue. Junho laranja, sobre anemias e sobre a doença leucemia. Conscientização, entender esses problemas de saúde. Então, por isso que é tão importante essa campanha. Vamos começar pela doação de sangue. Dr. Gécio Eduardo, doar sangue, além de ser um ato caridoso, um ato voluntarioso, de quem tem assim
solidariedade, né? Quem gosta de gente, né? De pessoas. Além de ser uma coisa bonita, é uma coisa importantíssima porque salva vidas. A pessoa que resolve ser doador de sangue, porque antes tinha algum receio, tem algum risco, tem algum problema? Você ser doador de sangue, existe algum risco de pegar a doença? Doutor Péricles, é importantíssimo a gente estar tendo essa conversa porque até bem pouco tempo atrás a doação de sangue ele não era um ato voluntário, né, altruísta, né? Isso começou a mudar de uns 30, 40 anos para cá, né? Até então a doação de sangue era remunerada, era um estímulo que se dava para que houvesse essa doação. Com o tempo, com a Constituição de 88, com a criação da Lei do Sangue, se tornou obrigatório em todo o território nacional a doação que seja altruísta, né, não remunerada, né, e condizente com o próprio ato de doar, que é um ato que tem que ser vivido com amor, com consciência, né, e assim, a doação de sangue é seguro, não há possibilidade de contrair doença alguma, né, o material que é utilizado na doação, ele é estéril, descartável, único, de uso único, né, por parte de cada doador. E em relação à segurança desse ato, né, a gente vai ter todo um protocolo para a coleta desse sangue, né? Vai ter um cadastro, a gente divide em etapas, né? O doador, quando ele chega no hemocentro, no banco de sangue para fazer essa doação, ele passa por etapas até a coleta do sangue, né? E a primeira etapa é o cadastro na recepção, a equipe está toda preparada para dar as primeiras orientações, coletar os dados necessários. O doador ele acaba passando após o cadastro por uma pré-triagem clínica, onde vão ser avaliados alguns sinais clínicos para avaliar a possibilidade dessa doação. Então, vai ser visto o peso do paciente, né, a frequência cardíaca, a pressão, né, e o valor de hemoglobina através de uma coleta simples, né, uma coleta de uma gotinha de sangue na ponta do dedo, é colocado no hemoglobinômetro para avaliar a concentração dessa hemoglobina naquele momento, né. Após isso ele vai passar por uma entrevista, né, com a equipe de enfermagem. Essa entrevista é uma entrevista longa, onde a gente solicita, a gente pede, né, que o doador ele seja honesto, né, sincero nessas perguntas que vão ser realizadas, para que a doação seja segura para ele e para que a doação seja segura para quem for receber aquele sangue que está sendo doado, né? Após isso, ele vai passar pelo processo de doação, que é um processo rápido, né? Um processo que não pode demorar mais do que 15 minutos, o ideal é que seja 12 minutos de doação, né? E sempre orientada a manter uma hidratação correta, uma alimentação correta, e aquele processo todo ele é acompanhado do início ao fim, né? Depois da doação, o doador ainda é orientado a permanecer um tempo, né, aguardando para ver se vai ter algum efeito colateral naquela doação, que são raros. Normalmente os efeitos colaterais não é todo mundo que vai ter, e quando tem um efeito leve, né, passageiro, que é mais comum na primeira doação, né? Depois disso, né, o doador ele está apto para voltar às suas atividades normais, com algumas exceções, né? Então, de fato, a doação de sangue é um procedimento seguro, né, e que não causa risco para quem está doando, né? Doutor Gésio, existe pessoas que não podem doar? Existe contraindicação? Quais são as pessoas que não estão aptas a doar sangue para alguém? Então, assim, a doação de sangue a gente realiza, né, no Brasil todo. A gente é regido por uma portaria do Ministério da Saúde, que dá as diretrizes gerais dessa doação, da coleta, do processamento do sangue, mas cada hemocentro de cada região ele vai ter as suas regras específicas, né? Então, no geral, a gente vai pedir que o doador ele esteja em boas condições de saúde, né, bem alimentado, hidratado. Então a gente recomenda que tome antes da doação pelo menos 2 copos de água, né? E algumas recomendações mínimas para essa doação, além do estado clínico do paciente. O paciente não ter relato de estar sentindo nada, não ter relato de nenhuma doença aparente, ter no mínimo 50 quilos, né? Tem uma idade entre 16 e 69 anos, sendo que quem tem entre 16 e 18 tem que haver uma autorização do responsável, né, com a assinatura de um termo. A pressão arterial não pode estar tão elevada, sendo que o limite superior é de 18 por 10, né, 180 por 100.
frequência cardíaca entre 50 e 100 batimentos por minuto, né? E uma temperatura corporal no máximo até menor que 37 graus, né? Para não evidenciar nenhum tipo de doença que possa colocar em risco a coleta daquele sangue, né? Esses são os critérios mínimos de doação. A gente pede também que o doador ele não tenha consumido bebida alcoólica, né, 12 horas antes, né, da doação, e nem se alimentado com alimentos gordurosos nas 3 horas antes da doação, né? Então são algumas recomendações. Quando você me pergunta sobre se há pessoas que não podem doar, nessa mesma recomendação do Ministério da Saúde, das próprias recomendações locais, a gente vai ter uma lista de doenças, né, que contraindicam de forma definitiva ou temporária a doação, né? Vou dar alguns exemplos, que a lista é muito grande, mas a principal é doenças infecciosas no geral, né? Assim, HIV, hepatite, né? Hepatite B e C, ou Chagas, né? Doença de Chagas. Então, tem outras doenças que a gente não pode mais coletar, né? Doar fazer a coleta desse sangue pelo risco de transmissão dessa doença para quem vai receber. Tem outras doenças que não são infecciosas, mas que são relativamente contraindicadas, como doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, né? Pacientes que têm relatos de câncer, né, história de câncer sólido, hematológico, também não podem doar. E aí a lista é um pouco extensa, por isso a importância do protocolo de atendimento desse doador, né? A triagem clínica, né, com a equipe de enfermagem, onde vão ser realizadas uma série de perguntas na tentativa de identificar algo que seja contraindicado à doação, né? Tanto pelo risco de quem vai receber, né, como pelo próprio doador. Vou dar um exemplo que chega muito assim, né, no Hemocentro, lá no Crato, é paciente doador, né, que é paciente neurológico, que faz uso de anticonvulsivante, né? A gente não pode, né, pelo risco dele ter uma crise, né, no momento da doação, né? Então a gente pede que a medicação seja descontinuada, passe no médico, se ele tiver indicação de suspensão, né, não há necessidade mais de utilizar, e ok, a gente vai receber, né, desde que ele não convulsione nos últimos 12 meses, 6 a 12 meses, né? Então é um exemplo do que eu tô falando, né? Aí tem outras infinidades de situações clínicas que vão ter que ser avaliadas caso a caso. Então, utilização de alguns tipos de medicamento, por exemplo, né? Então, tem pessoas, vou falar um exemplo mais prático no dia a dia, assim, hipertensão, muita gente tem hipertensão, né? Então, tem alguns antihipertensivos que a gente não pode aceitar a doação conforme essa recomendação do Ministério da Saúde, né? Então, o propranolol, o atenolol, que são classes específicas de antihipertensivo, a gente, pela recomendação do Ministério da Saúde, tem que estar suspenso em 48 horas para que haja doação, né? Então, daí tem uma série de outras medicações que a gente vai ter que avaliar caso a caso, conforme essa lista de recomendações, né? Mas, passando por uma triagem adequada, né, o doador ele vai ter todo aquele suporte, né? A gente não vai coletar um sangue que vai trazer algum malefício para quem vai receber, nem mesmo para quem vai doar. Esse é o objetivo dessa triagem. Essa triagem é feita na hora, a pessoa chega lá com a ideia de passar a ser um doador. Aí existe uma equipe que faz todas essas perguntas, tem o formulário, né, para fazer as perguntas. Aí, dependendo do resultado, é que diz se pode ser doador ou não. Pode ser doador ou não, né? A pessoa deve ir, quem resolve ir, né? Deve ir aonde? É só no Hemócio do Crato? Pode ser no Hemocentro do Juazeiro? Pode. Em segundo lugar, é em jejum ou é depois do alimento? Boa pergunta. O pessoal vai em jejum porque pensa que é exame de sangue. É exame de sangue, né? Na verdade é assim, aqui na região a gente faz a coleta, né? Tem o hemonúcleo de Juazeiro, né? Que faz a coleta de sangue total. E o Hemocentro do Crato faz a coleta de sangue total com uma coleta específica, um tipo específico de doação que a gente pode falar um pouquinho mais na frente, que é a doação apenas de plaquetas, né? É um procedimento à parte que a gente pode conversar, mas no geral esses dois locais eles fazem a coleta, né? O Hemocentro é diferente do Hemócio? Não, ambos são hemócios. No mesmo local? Não. O hemonúcleo ele fica na próxima, acho que é na Rua Maria Beata. Sim, eu disse Hemocentro errado, é hemonúcleo. É hemonúcleo, é porque... Mas o Hemocentro, não é no Crato? O Hemocentro é no Crato. É diferente do É mais uma questão organizacional do Hemócio, né?
porque o hemonúcleo daqui ele tem a direção, tem a equipe técnica daqui, mas acaba tendo um suporte maior do hemocentro, né? O hemocentro ele acaba sendo um local onde a gente faz uma série de exames, né? Fenotipagem de bolsa, processamento das bolsas coletadas, né? E então ele tem, na verdade, ele está sob proteção, né? Sobre um organograma organizacional da Hemóce, sob responsabilidade do hemocentro do Crato, né? Mas ele tem a independência dele de fazer as coletas, tem atendimento médico no local, né? Então, ele tem algumas coisas que o hemonúcleo não faz e que o Hemóce do Crato faz por ser um braço maior dessa organização, entende? Mas a coleta de sangue total é realizada tanto no Juazeiro como no Crato. E tem também a coletas externas, né? Que são as campanhas. Eventualmente ocorre coleta no hospital regional, nas universidades. Isso. Então tem que estar atento também. Tá? É interessante acompanhar, né? Quem tiver interesse, acompanhar o site do Hemóce, né? As redes sociais, porque lá ele vai ter todas as orientações, né? As datas de coleta. Em cidades menores a gente organiza também as coletas externas, né? Então, cidades aqui que não tem o hemocentro, não tem hemonúcleo, e a gente acaba levando a equipe para fazer essa coleta na cidade também, né? E o jejum é necessário? E o jejum não há necessidade de jejum, porque a gente pede aqui o paciente, pelo contrário, o doador, né? Pelo contrário, ele esteja bem alimentado. Agora, lembrando que evitar alimentos muito gordurosos 3 horas antes, porque isso pode comprometer a bolsa, né? Mas, do mais, o doador ele tem que ir bem alimentado, bem hidratado, para diminuir o risco de algum efeito colateral na doação, né? E se ele chegar lá em jejum, o que é que você faz? A gente oferece uma hidratação e um lanche, né? Para esse doador, para que a gente não perca essa oportunidade, né? E ele também não perca, porque eu acho que eu já fui doador, hoje eu não posso, por questões pessoais não posso doar, mas é um prazer, uma satisfação. Quem faz essa doação, pensando no próximo, a gente acaba se sentindo um pouco super-herói também, né? Então, assim, a gente faz o possível, a equipe faz o possível para aquela pessoa que está saindo da sua casa, do seu trabalho, muitas vezes deixa de estar trabalhando para ir fazer essa doação, para que ele seja bem recebido e que ele não perca essa viagem, né? E essa oportunidade de ajudar, né? O sangue, ele tem vários componentes. Uma pessoa que vai doar, esse sangue dessa pessoa, ela pode ser separada. Aí tem as plaquetas, tem o plasma, tem as hemácias, não é? Então a pessoa pode, numa doação, favorecer a várias pessoas que estejam precisando de um tipo específico de célula do sangue, né? Exatamente, Péricles, assim. A gente tem várias formas de coletar, né? Aqui na região eu vou me deter nas que a gente realiza, né? Então, como eu disse, o hemonúcleo e o hemócito do Crato, eles fazem a coleta do sangue total, o que significa que o paciente vai passar por todo aquele protocolo que eu falei no começo da nossa conversa, e no momento da doação ele vai ser retirado o sangue exatamente como ele é, com todos os seus componentes, né? Vai passar por uma equipe estéril, né? Uma bolsa que é estéril de uso único, descartável, apirogênico, ou seja, não vai causar febre em quem vai estar coletando. E aquele sangue todo, ele é levado para uma área de processamento e aqueles componentes do sangue, como bem o Dr. Péricles falou, a gente vai ter o sangue, ele não é um tecido vivo composto só de uma única parte. Ele tem uma parte líquida, que é o plasma. Dentro desse plasma a gente vai ter vitaminas, minerais, proteínas, albumina, que é a principal, né? E anticorpos, né? E a parte celular propriamente dita, e a gente vai ter 3 partes principais, né? A parte vermelha, que ela é em maior quantidade, onde tem o pigmento da hemoglobina, que são as hemácias, né? Então, a olho nu a gente olha o sangue, ele é vermelho porque a parte vermelha é em maior quantidade, mas dentro do sangue a gente tem outras 2 partes em menor quantidade, que é vista em laboratório, que são os leucócitos, ou o leucograma, né? A parte branca do sangue, composto por células de defesa, e as plaquetas, que são responsáveis por conter algum tipo de sangramento, né? Quando a gente sofre algum trauma, a plaqueta vai e funciona como uma espécie de tampão para evitar a perda sanguínea. Então, esses componentes eles vão poder ser definitivamente separados, um processo de centrifugação, né? O principal processo, que é o de centrifugação, e aí há essa separação desses componentes. Esses componentes eles vão ser utilizados de forma separada no paciente. A gente não vai usar o sangue do jeito que a gente coleta, né? A gente tem que passar por todo o processo, realização de exames sorológicos, né?
naquele sangue doado, e aqueles componentes, plaquetas, hemácia, plasma, né, eles vão ser separados e, de acordo com a necessidade do paciente, vão ser administrados, né? E a outra forma de doação é a doação por aférese, né, que é a plaqueta aférese. Como é que funciona? Esse procedimento é realizado aqui na região apenas no hemocentro do Crato. Ao contrário da doação de sangue total, né, a gente normalmente agenda essa doação, mas não impede do doador procurar o hemocentro e desejar ser avaliado para ver a possibilidade de doação dessas plaquetas, e a gente poder fazer essa coleta no dia que for procurado. Mas normalmente acontece um agendamento, uma avaliação prévia da rede venosa, se o paciente tem uma via adequada para a retirada para a realização do procedimento, porque esse procedimento ele é feito através de uma máquina de aférese. Essa máquina de aférese, ela retira o sangue completo do paciente, esse sangue ele é separado e devolvido para o doador, retirando apenas as plaquetas, né? É um procedimento mais demorado, que pode levar aí em torno de 2 horas, um pouco mais, um pouco menos, e apenas as plaquetas elas são coletadas. Então as plaquetas o doador ele acaba fornecendo apenas aquele componente, né? Então esse procedimento é um procedimento que tem que ter um pouco mais de cuidado, porque passa por uma máquina, tem uso de anticoagulante, pode ter algum efeito colateral. Então tem que sempre ser feito na presença do hematologista, de um médico, né? Mas de uma forma geral, ambas as formas são importantíssimas para o Sistema Único de Saúde, para os sistemas complementares de saúde, porque plaqueta é um dos componentes do sangue que às vezes mais falta, né? Não é um componente abundante, né? E essa coleta exclusiva de plaquetas, a gente vai ter um rendimento muito maior do que a coleta de sangue total, né? Mas, assim, de uma forma geral, essa coleta é feita lá no hemocentro do Crato e tem uma importância fundamental porque tem um rendimento muito maior, né? A gente não vai precisar, para cada doação de aférese, a gente vai poder utilizar aquela bolsa de plaquetas para um paciente. Normalmente, as plaquetas que são vindas de sangue total, a gente vai precisar de mais doações para fazer uma dose, né, daquela plaqueta para um paciente, né? Então tem essas vantagens, assim, né? Mas de uma forma geral, ambas as formas são muito seguras, assim, de serem feitas, né? Muito bem, estamos com o Dr. Gésio Eduardo, ele é médico hematologista, doenças do sangue, anemias, daqui a pouco ele vai falar do câncer de sangue, a leucemia, tem também os cânceres de gânglios, ínguas, né? Sistema linfático, que são os linfomas e outras doenças que podem acontecer, infelizmente, no sangue das pessoas, né? Diversas doenças, e ele é especialista, portanto, o hematologista é especialista em sangue. Mas hoje ele veio falar sobre esse Junho Vermelho de doação, incentivo à doação de sangue. Na segunda etapa ele vai falar sobre a leucemia no Junho Laranja. Doutor Gésio, umas pessoas, eu já vi uma pessoa dizer, pelo menos uma, talvez várias pessoas, pensem assim: eu não quero ser doador para não ficar com aquele compromisso de todo mês tirar o sangue. Não é todo mês, né? Tem um prazo, tanto homem quanto mulher, porque mulher menstrua, não pode doar todo mês, né? E na verdade, assim, a gente deixa o doador bem à vontade, né, para fazer essa doação. Óbvio que a gente sempre tá frisando a importância dele ser um doador regular, né, de o máximo de vezes possível. A legislação ela estabelece as regras, né? De sangue total, o homem pode doar mais do que a mulher por ano, né? São 4 doações, a mulher são 3 por ano, né? E tem um intervalo, né? Não é todo mês que faz, né? Então o homem ele pode doar, tem que ter um intervalo mínimo de 2 meses, a mulher de 3 meses, né? Para sangue total. Para caso de plaqueta é um pouquinho diferente, a gente pode doar um pouquinho mais, quer dizer, a gente pode doar muito mais, né? Para doação por aférese, que foi essa última explicação que eu dei, podem ser feitas até 24 doações no ano.
A doação pode ser feita 4 vezes no mês, semanal, né? Sendo que se você quiser doar mais de uma vez na semana, em algumas situações a gente permite pela legislação, tem que ter pelo menos 48 horas de diferença entre 2 doações por afetos. Mas no geral não é assim que acontece, né? Normalmente não acontece uma pessoa doar 24 vezes no ano, mas essa é a possibilidade. Em algumas situações, quando é um sangue específico que a gente espera, né? Vou dar um exemplo, às vezes um paciente está em transplante, um paciente que já transfundiu muito, desenvolveu algum tipo de limitação para receber esse tipo de sangue, a gente tem doações que são direcionadas para aquele receptor, né? Então, às vezes o paciente acaba desenvolvendo algum anticorpo, não pode receber qualquer tipo de sangue, né? Então, acaba que a gente seleciona o melhor doador para aquele paciente. Então, eventualmente, a gente pode chamar esse doador, convidar ele a comparecer para doação direcionada para um paciente específico, que não pode receber, não é fácil encontrar o sangue daquele paciente, né, o ideal para aquele paciente, e a gente faz um estudo específico, né, da bolsa ideal para aquele paciente. Então, eventualmente, a gente faz essa ligação, entra em contato, pede que ele compareça, porque aquele paciente está precisando, né? Então, acaba que essas regras, elas acabam podendo ser um pouco aliviadas em situações específicas, né? O médico, em acordo com a equipe toda do banco de sangue, a gente pode optar por reduzir um pouco o tempo de espera entre uma doação e outra em casos muito selecionados, mas não é o comum. O comum é que esse tempo entre uma doação e outra, a quantidade de doação no ano seja respeitado, né? Então não precisa se preocupar em ter que ir todo mês, né? A gente explica que ele tem que ir voluntariamente, tem que ir com consciência, não tem que ir com aquele pesado que vai doar, que tem a obrigação de doar, porque não é assim que funciona, mas a gente estimula que vá, né, respeitando esse período de doação, né, do tempo entre uma doação e outra. Então, pode tirar essa preocupação da cabeça, não é uma obrigatoriedade de ir todo mês, não, tá? Tá certo, é o Dr. Gésio Eduardo, médico hematologista. E as festas, hein, juninas, começa por Santo Antônio. Barbalha tem uma festa de Santo Antônio que é mundial, né? Acho que a maior, se não for a maior, está entre as maiores do mundo. E o tema é: com espírito contemplativo, caminhemos com Santo Antônio à luz da Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 9, 19 horas, a 10ª noite da trezena, noitários com a Juventude, Guilherme Rodrigues, Ministério Santo Antônio, Vila Santo Antônio, Crisma e Ministério de Artes. Outra festa de Santo Antônio é ali na comunidade Santo Antônio, Paróquia Menino Jesus de Praga. É a 30ª festa de Santo Antônio do bairro Leandro Bezerra. Tema: Santo Antônio, exemplo de amizade e intimidade com Deus. Hoje, 18 horas, saída da imagem da residência de Tainara Alexandre, na rua José Alves, número 94. 18h30, trezena. 19 horas, celebração da palavra, animação Gesualdo e Alex. A princesa vai ser a garota Maria Ágata e os pais Laiane e Jonatas. Tem a festa de Santo Antônio do Sítio Leite, aqui no Juazeiro. Com Santo Antônio celebremos 30 anos de evangelização, trabalhando a gratidão e a amizade social. Hoje, 18 horas, procissão saindo da residência de Francisco e Fátima. 18h30, novena. 19 horas, celebração da palavra, animação coral Santa Luzia, noitários Vila Padre Cícero. E a festa de Santo Antônio do Sítio Sabiá, paróquia São Cristóvão, aqui no Juazeiro. Guiados pelo exemplo de Santo Antônio, tecemos laços de fraternidade e solidariedade, fortalecendo os vínculos que nos unem como irmãos. Hoje, trezena, 19 horas e celebração da palavra. Animação coral São Pedro. Noitários, comunidade de São Pedro do Sítio Catolé, Sagrado Coração de Jesus do Sítio Lagoa da Pedra, Messer e Ministros da Palavra. Vamos para o primeiro bloco de apoio cultural, Freitas. Depois a gente volta com mais entrevista com o Dr. Gésio Eduardo, médico hematologista, Júnior Vermelho, doação de sangue, Júnior Laranja, leucemias. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. O programa Dicas de Saúde é para promover saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação,
boa noite de sono, evitar, se possível, drogas, né, que viciam. Drogas que eu falo não é só aquelas coisas bem que todo mundo fala, drogas marginais, não. Estou falando do álcool, da bebida alcoólica em excesso, do cigarro, do fumo, que leva a tantas doenças, né? É um vício difícil de sair, mas que a pessoa tem que lutar contra ele. Então, todo domingo a gente está aqui falando que a atividade física é fundamental para diminuir as doenças, falando que a alimentação é importante, falando que quando você estiver doente, procure assistência médica, porque o médico está realmente para descobrir o que é que você tem, qual a doença que você tem, qual o problema que você tem, e instituir o tratamento com a ajuda de todos os profissionais de saúde, fisioterapia, psicologia, né? Enfim, odontologia, tudo o que é necessário para melhorar a saúde física e mental de uma pessoa. Tá chegando as primeiras dúvidas, as primeiras perguntas para o nosso convidado, Dr. Gésio Eduardo, é médico hematologista, doenças do sangue, e veio falar sobre o Junho Vermelho, incentivo à doação de sangue, e Junho Laranja, sobre leucemias e anemias. A Lourdes, ela diz, bom dia, quem já recebeu sangue na vida pode ser também um doador, doutor Gésio? Lourdes, é? Exato. Lourdes, assim, pode sim e deve, né? Na verdade, a única restrição que a gente, não é que nós médicos estabelecemos, né? Mas visando a segurança de quem vai receber esse sangue e evitando transmissão de doenças infecciosas, é que essa pessoa que recebeu o sangue, ele tem que passar um período sem doar, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Um doador que sofreu um acidente, precisou receber sangue, ele não vai poder fazer essa doação imediatamente após, né? A gente vai ter que dar, pela legislação, pelo menos 12 meses para que ele faça essa doação, né? Da mesma forma que o companheiro, a companheira dessa pessoa que recebeu, que tenha relações sexuais com esse paciente, esse ex-paciente e futuro doador, também espere 12 meses para poder fazer essa doação, né? Por que é estabelecido esse período de 12 meses? Porque apesar da realização de exames sorológicos, né, para tentar identificar hepatite, HIV, sífilis, chagas, né, e outras doenças infecciosas serem feitas e serem exames muito modernos, né, que identificam a doença rapidamente, esses exames eles não garantem uma cobertura de 100%. Então, a gente tem um período que a gente chama de janela imunológica. O que se chama janela imunológica? É aquele período entre a contaminação da pessoa por um agente infeccioso e o surgimento dos primeiros sintomas ou o surgimento de um exame alterado. Então, vou dar um exemplo, HIV, por exemplo, né? Uma pessoa que teve um comportamento de risco, usou drogas injetáveis, né? Teve uma relação sexual desprotegida e se contaminou com o vírus do HIV. Mesmo que ele vá fazer um exame 2, 3 dias após essa exposição que cursou com essa contaminação, não há nenhum exame hoje disponível que com poucos dias a gente identifique essa contaminação, né? Os mais modernos aí têm 30, 60, 90 dias, né, para que haja essa alteração nos exames que forem solicitados, né, forem realizados. Então, esse período em que os exames não conseguem identificar a contaminação, a gente chama de janela imunológica. Então, se uma pessoa recebeu sangue, né, sofreu algum acidente, né, teve que tomar algum componente sanguíneo, hoje ele deseja ser doador, a gente, por legislação, tem que esperar um período, né, até para observar se ele vai desenvolver algum sintoma, algum outro problema de saúde que contraindica essa doação. Então, pela legislação, quem recebeu sangue não está contraindicado a doar. Pelo contrário, a gente pede que doe, né? Que se prepare para doar, porque ele sabe a importância de ter o sangue ali disponível. Quando ele precisou, ele teve o sangue. Então, a gente tem que ser empático, né? A gente tem que pensar que da mesma forma que um familiar nosso precisou, um amigo, um desconhecido precisou, aquela pessoa pode ser a própria pessoa, né? Nós mesmos. Então, quem recebeu sabe da importância, quem não recebeu tem que ter em mente que um dia pode vir a precisar e tem que doar, né? Tem que ajudar. Então, pode sim doar, mas tem que ser respeitado esse período, né, de 12 meses, tá certo?
Muito bem. Já a nossa outra amiga da rádio, Osana, ela diz que o pai era doador. Esta semana ela fez até um hemograma e foi bom o exame, deu só a vitamina D baixa. Ela quer saber se quem tem vitamina D baixa pode ser doadora de sangue? O valor de vitamina D, na verdade, assim, não contraindica em nada a doação, tá? Ele pode sim fazer essa doação. Na verdade, o pai dela tendo sido doador é um estímulo a mais, né? Para ela procurar é um exemplo, né? Ela tem que seguir esse exemplo e procurar uma forma de doar, procurar o Hemócio Juazeiro, o Hemocrata e realizar essa doação, tá certo? A vitamina D não contraindica, não. Quem faz endoscopia digestiva, tanta gente faz, tem um prazo também, né? Da lei tem das normas, né? De doação de sangue que não deve ir logo, né? Isso, são 6 meses, né? De espera, né? Entre esses exames endoscópicos, né? Broncoscopia, endoscopia, coluna, a gente pede que sejam respeitados esses 6 meses, né? Mas passa logo, né? 6 meses. Rapidinho. Quando uma pessoa doa sangue e naquela tipagem ou naqueles exames todos para verificar o sangue do provável doador acusa alguma doença infecto-contagiosa, essa pessoa recebe a comunicação, como é essa comunicação? Ela recebe em casa um aviso que ela tem que ir lá receber o resultado do exame? Isso, exatamente. Então, assim, a doação ela é feita... o equipo, né, o sistema de coleta desse sangue que vai ser doado, ele tem uma bolsa satélite, uma bolsa pequenininha de alguns ml. A bolsa mesmo de doação aí gira em torno de 450, mais ou menos 45 ml, né? Às vezes vai vir um pouco menos, às vezes um pouco mais, né? Mas em torno de 400 ml. Né? Essa bolsa, além dessa quantidade de bolsa, tem uma bolsinha pequenininha que fica ligada ao equipo, que é para a realização dos exames. Esses exames vão ser realizados antes da disponibilização desse sangue para doação para o paciente. HIV, hepatite B, C, HTLV, chaga, sífilis, né? São os exames obrigatórios pela legislação. Se porventura houver alguma alteração nesses exames, a nossa equipe de hemovigilância, que a gente fala, né? Tem uma equipe especializada em fazer a busca ativa desse doador. E também do receptor, né? Como eu disse, a doação de sangue é importantíssima, né? Doar sangue é fundamental, mas a gente tem que ter em mente que a administração de sangue ele não é feita de forma impensada, né? A gente tem que ter, nós que somos da área da saúde, nós que estamos ali para prezar pela saúde do paciente, a gente tem que entender que a transfusão ela não é a primeira opção, né, para o paciente, né? Por que eu digo isso? Porque uma transfusão de sangue sempre está aliada a algum risco, né, para quem vai receber, né? Então essa transfusão de sangue para o paciente a gente tem que avaliar com todo o cuidado do mundo. Então nós médicos do sangue somos os que menos queremos transfundir, né? A verdade é isso, né? Porque não tem como garantir que essa transfusão vai ser 100% segura. Eu vou explicar por quê. Como eu disse, tem a janela imunológica. Então, se um doador passa pela triagem, né, responde todas as perguntas que lhe são feitas, e ele mente nessas perguntas, ele não é sincero nessas perguntas, a gente está fazendo uma coleta de um sangue que pode ser ativa se passar daquele período de janela imunológica. Mas se a pessoa teve um comportamento de risco, foi exposta de alguma forma, procurou a doação e mentiu no momento da entrevista, ele está colocando em risco a vida do paciente que vai receber aquela transfusão. E então, assim, a gente pede que responda de forma sincera, né? No processo de doação, inclusive, tem um momento que a gente chama de voto de autoexclusão. O que isso significa? Ele vai passar pelo cadastro, vai passar pela avaliação do peso, da pressão, da temperatura e vai para uma sala privada, né, com a enfermeira, com um profissional para fazer um questionário que é bem amplo, né, bem específico, né, para evitar que aquela doação seja uma doação que vai trazer algum risco para ele ou para quem vai receber o sangue. Se ele porventura mente, não tive relação sexual desprotegida, né, não usei drogas injetáveis, não tive febre nas últimas horas, né, tendo tido todo esse histórico prévio, ele vai em mente, então ele está colocando em risco. Quando acaba a triagem, a gente tem a opção desse doador
de forma isolada, sozinha, se declarar que o risco, que o sangue dele não é apropriado. Então ele pode simplesmente dizer sozinho que mentiu na entrevista, né? E informar isso à equipe, de alguma forma, né? Ou seja, de forma escrita, digitalizada, vai ter uma forma dele fazer isso. Então esse sangue ele vai ser coletado, mas ele não vai ser utilizado, né? Então se porventura entre a entrevista e a coleta, o doador se sentir a consciência, né? Voltar a ter uma consciência, a ter uma preocupação com o próximo e decidir, né, que não foi honesto e sincero, ele pode se autodeclarar excluso, né? E aquele sangue ele vai ser desprezado. E ninguém vai saber o motivo também. Ele não vai ser exposto. Então, esse passo a passo é importante para evitar essa contaminação desse material. Então, se porventura ele mentiu ou esqueceu de falar, também pode acontecer, né? De alguma situação de risco, o sangue foi coletado e os exames deram alterados, a equipe de hemovigilância vai ter acesso a esses exames, ele vai ser informado e a gente vai emitir uma correspondência para esse doador, né? Na verdade, a gente pede inclusive que o próprio doador, quando ele sai da área de doação, ele é orientado a se apresentar qualquer sintoma, né? Nos 7 primeiros dias pós-doação, como febre, dor no corpo, surgimento de alguma íngua pelo corpo, ele informe, né, ao hemocentro, ao banco de sangue que apresentou esses sintomas. Porque a gente vai fazer a busca ativa pelo material que foi coletado e ele vai ser desprezado, para não chegar a ser transfundido em outra pessoa. Se for um exame alterado, HIV, hepatite, ele vai receber uma cartinha no seu domicílio, por isso que é importante manter os dados cadastrais atualizados. E ele vai ser orientado a buscar o local, né, o hemocentro, para avaliar o que deu alterado. Nessa cartinha não vai vir escrito qual foi o exame, eu quero que fique claro isso, né? Isso aí o sigilo ele tem que ser mantido, né? E aí o doador vai procurar a equipe vai agendar um atendimento com o hematologista, um clínico, né, do hemonúcleo, do hemocentro, e de forma privativa ele vai ser orientado a provavelmente repetir o exame ou fazer um exame confirmatório, né? E dependendo desse resultado, a gente vai dar todo o encaminhamento, todas as condutas, né? Então, do começo ao fim, o sigilo é garantido, né? Então, ele não precisa estar preocupado de que vai ser exposto, nada disso. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é fazer uma coleta segura para ele e para quem vai receber o sangue, né? Muito bem. Bom, quem precisa de sangue? Tanta gente, né? Uma hemorragia, uma pessoa que teve um acidente ou uma doença que faz a pessoa, por exemplo, vomitar sangue ou defecar muito sangue. As doenças, diversas doenças, as anemias, que é consequência de diversos problemas, pode levar uma pessoa a necessitar de sangue, um tipo de sangue específico ou sangue total. E, como eu falei, anemias. Dr. Gésio Eduardo, anemias, portanto, são várias, né? Tem um motivo. Fale um pouco sobre a anemia, já que tem gente que diz assim, a gente pergunta, você tem algum problema de saúde? Ah, minha doença é anemia. Anemia não é uma coisa que veio do nada, né? Tem um motivo, não é isso? Tem um motivo, exatamente. Pois fala aí sobre as anemias. A anemia, na verdade, ele é um conjunto de doenças, né? A anemia, na verdade, é uma alteração do hemograma, né? Quando a hemoglobina está abaixo do valor de referência, né? Para a idade, para o sexo, né? Da pessoa. E o que isso significa? Significa, no geral, de uma forma bem simplória, assim, para mulheres abaixo de 12 de hemoglobina, para homens abaixo de 13, né? Com algumas exceções, mulheres grávidas, a gente considera o 11 como um valor de referência, né? Então, isso é a anemia. Agora, o que está causando essa redução da parte vermelha do sangue, né? Então, a gente vai ter como causa principal a deficiência de ferro, né? Então, a gente vai ter anemia carencial por deficiência de ferro, anemia carencial por deficiência de vitamina B12. A gente vai ter as anemias hemolíticas, que é um outro grupo de anemias, né? A anemia secundária a um problema da própria medula óssea, uma anemia aplásica, né? Uma leucemia que está causando, uma fibrose medular que está causando aquela anemia. A anemia por deficiência de micronutrientes, zinco, cobre, né? A anemia relacionada a doenças endocrinológicas, como hipotireoidismo, hipertireoidismo, né? Problemas renais, que também estão relacionados à anemia. Então, a anemia, o papel nosso, enquanto especialista
do sangue, ou um clínico, é justamente definir o motivo daquela anemia e tentar resolver a causa da anemia, né, daquela alteração, né? Então a anemia, de uma forma geral, ela pode ser tratada, vai ser tratada de acordo com a causa daquela alteração. Então, o primeiro passo definitivamente é descobrir se o paciente tem alguma deficiência de vitamina, de nutriente, e fazer aquela reposição aliada a o motivo daquela perda, né? Então a principal causa é a deficiência de ferro, então a gente tem que avaliar se o paciente tem algum local em que ele esteja sangrando, perdendo sangue visível ou não, né? Ou esteja em um processo de aumento de demanda desse ferro. Então mulheres gestantes, mulheres que estão amamentando, elas têm uma tendência a apresentar deficiência de ferro, né? Então a gente tem que identificar esse grupo de pacientes e realizar o tratamento voltado para essa causa, né? Mulheres que têm um fluxo menstrual mais intenso, crianças que não se alimentam da forma correta, né? Ou que têm algum problema relacionado à presença de algum verme, de algum micróbio, vamos assim dizer, que reduza a possibilidade, a chance dele utilizar aquele ferro da forma correta, né? E quando há uma perda visível, a gente tem que tratar aquela perda visível, né? Uma pessoa que está vomitando sangue tem que fazer um exame complementar para avaliar o porquê que ela está vomitando sangue, porquê que ela está perdendo sangue nas fezes, né? E aí corrigir aquela perda de sangue visível, né? Após a perda, após a correção desse problema e a reposição do elemento ferro, a gente vai ver a melhora, né, da anemia. Isso aí eu estou falando da anemia mais comum, né? Que é a anemia por deficiência de ferro. Mas aí há outros tipos de anemia. Anemia por deficiência de vitamina B12, né, relacionada ao uso de alguns medicamentos, né? Paciente que é diabético, por exemplo, usa um medicamento que é muito utilizado, é o glifage, a metformina, ele está muito relacionado à deficiência de B12, né? Paciente que fez redução de estômago, né? Tem que estar atento também a fazer a reposição tanto de ferro como de B12, de vitamina D também. Então hoje está muito comum, né, a realização de gastrectomia, de redução de estômago. E aí entra o papel do hematologista, do clínico, na reposição desses nutrientes que vão ter sua absorção comprometida por conta da redução do estômago, né? Por conta dos bypass intestinais que são realizados, né? Outras causas de anemia são aquelas causas de anemia por deficiência, por problemas que causam inflamação no organismo, né? Então, quem tem problema cardíaco, né? Coração crescido, insuficiência cardíaca, quem faz diálise, tem insuficiência renal crônica, dialítica, eles não produzem ou não produzem um hormônio relacionado à produção de sangue, ou eles estão cronicamente inflamados, e essa inflamação dificulta a utilização do ferro pelo organismo para a fabricação de sangue. Então, isso leva ao desenvolvimento de anemia. Então, a gente tem como fazer essa reparação desse problema, diminuindo essa inflamação, tratando a doença de base ou administrando o hormônio que está em falta, né? Então, quem tem hipotireoidismo tem que fazer a reposição do hormônio da tireoide, fazer acompanhamento com o endocrinologista. Quem tem problema renal tem que fazer a aplicação da eritropoetina na tentativa de repor, de fazer a reposição dessa hemoglobina que está em falta, né? E agora que a gente vai falar um pouco de leucemia daqui a pouco, também as doenças medulares, né? Então, paciente que tem problema de uma anemia que não se justifica a causa, né? Não tem deficiência de vitaminas, não tem nenhuma doença especial, uso de medicamento que esteja relacionado à anemia, tem que ser avaliada a sua medula óssea na tentativa de identificar um problema inerente à medula óssea. Aí, nesses casos, dependendo da doença que for diagnosticada, haverá um tratamento específico, né? Quimioterapia, transplante, etc. Muito bem, então veja como é o mundo, né? A anemia. Diversas causas agudas que são hemorragias, causas crônicas que são doenças ou alguma situação especial, como o Dr. Gésio falou, né? Pessoas que, por exemplo, fazem uns jejuns meio exagerados, jejum intermitente, ou então aqueles por questões filosóficas, né? Os veganos, os vegetarianos, às vezes pode ter deficiência de B12 e causar uma anemia, pode ter deficiência, às vezes até de ferro mesmo. A menstruação natural das mulheres, né, às vezes é muito e pode dar anemia. Então, realmente, a anemia não é uma doença, é uma consequência. Tem que buscar a causa, descobrir a causa e tratar a causa. Daqui a pouco ele vai falar
sobre leucemia e linfoma, os temíveis cânceres do sistema. Um do sistema de que ele falou aí, da medula, né, do tutano, e o outro do sistema linfático, né, dos gânglios. Mas tem as festas, né? Eu falei das festas de Santo Antônio, agora vamos para as outras festas. Festa de São João Batista, ó, São João chegando, Paróquia São Vicente de Paulo, comunidade do Sítio Brejinho, Barbalha. Unidos em oração, a exemplo de São João Batista, estejamos abertos à abundância da graça de Deus. Hoje, 9 horas, missa de abertura da festa de São João Batista, comunidade Sítio Brejinho, Barbalha. Hoje também a missa de 30º dia da família de José Pereira de Freitas, conhecida como Gelso. A família do Gelso, José Pereira de Freitas, convida parentes e amigos para participarem da missa 30º dia do seu falecimento, que será celebrada nesta segunda-feira, amanhã, 10 de junho, 19 horas, 7 da noite, na Capela Nossa Senhora do Rosário, próximo ao Tiro de Guerra de Juazeiro. A família desde já agradece a todos que se fizerem presentes a este ato de fé e solidariedade cristã. Tem também a promoção do clube, né, Freitas? Mês de junho, aqui todo mês tem uma promoção, a gente sabe disso. A turma aqui é bem produtiva, né? E consegue fazer promoções todo mês. Esse mês, você que é amigo ou amiga da FM Padre Cícero, fazendo sua doação financeira, participa do sorteio de um maravilhoso kit de itens do Sagrado Coração de Jesus. O sorteio acontecerá no dia 3 de julho, 11h30 da manhã, ao vivo no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824. 3512-5824. Apoio Arca do Divino, fabricante e distribuidora de artigos religiosos. Conheça as duas lojas do Arca do Divino aqui no Juazeiro, ao lado da Basílica Nossa Senhora das Dores, Rua da Matriz 136, e na Rua Padre Cícero 86A. O WhatsApp da Arca do Divino é 99850-6379. WhatsApp 99850-6379. Instagram, @Arca do Divino. Envio para todo o Brasil. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Freitas. Depois a gente volta com mais informações, orientações, explicações do Dr. Gésio Eduardo, médico hematologista. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, Domingo do Senhor, festas juninas, daqui a pouco a missa, transmitida aqui pela FM Padre Cícero, para quem não pode ir para a igreja, por algum motivo, né, principalmente saúde. Até lá, até 8h55, a gente vai ficar aqui nesse bate-papo tão importante com um médico hematologista, hemo de sangue, doenças do sangue. Ele falou sobre a importância de todos terem essa pretensão e realizar, de ser doador de sangue. Falou também de anemias, ainda vai falar um pouco, e vai falar também das doenças mais graves, como principalmente leucemia, devido a essa campanha de conscientização Junho Laranja. Dr. Gésio Eduardo, as pessoas às vezes têm medo de sua anemia virar câncer. Não é bem assim não, né? São coisas distintas, né? Por exemplo, não é porque tem anemia que tem mais chance de ter leucemia, né? Não, na verdade, assim, a anemia, como eu falei, é uma alteração no exame, né? A gente tem que descobrir o porquê daquela anemia. Então, tem a anemia realmente relacionada à leucemia, que não é a mais comum, não é uma coisa que a gente vê toda hora, né? E tem as anemias relacionadas a simples deficiências nutricionais, né? Eu acabei esquecendo de falar, mas o doutor complementou. Pessoas que fazem dietas rigorosas, veganos, muito comum ter deficiência de micronutrientes, né? Se não houver um acompanhamento regular com algum profissional da área de nutrição, né?
acaba deixando a desejar em alguma vitamina que é necessária para a fabricação do sangue. Mas assim, a anemia não necessariamente vai estar relacionada à leucemia. Na verdade, na maioria dos casos não está relacionada a isso, está relacionada a outros problemas, né? Mas a anemia sim relacionada à leucemia, que através de uma avaliação mais criteriosa a gente acaba dando esse diagnóstico, né? Mas nem toda anemia que aparece no hemograma é sinal de um câncer no sangue, não, né? Tem que ter muito cuidado nesse pensamento para não causar mais ansiedade, né, em quem está fazendo os exames e acompanhando. Exato. Agora, a leucemia, sim, é uma doença que, infelizmente, é chamada de câncer, porque é realmente câncer no sangue, né? Mas não necessariamente que a pessoa vai morrer. Existe mais de um tipo de leucemia. Fale um pouco, de uma forma geral, Dr. Gésio, sobre leucemia. Então, a leucemia é uma doença, é um câncer, né, de medula óssea, de sangue. A medula óssea é onde o nosso sangue é fabricado, é a fábrica do sangue, né? É o tutano. É o tutano do osso, né? Então, num paciente, numa pessoa adulta, ela vai estar localizada no centro de alguns ossos do corpo, né? Ossos do crânio, da cabeça, no caso, costelas, na coluna, né? No fêmur, na bacia, né? No osso do peito, esse osso que fica próximo aqui ao pescoço, que é o externo que a gente chama, né? Então são todos ossos que têm um tecido de medula óssea dentro, que está fabricando, trabalhando constantemente para a fabricação de sangue. Então, por algum motivo que ainda não foi definido pela ciência, né? Há uma alteração genética, né? Uma mutação, né? Que a gente fala na célula da medula óssea, que acaba fazendo com que células de defesa, aquelas células brancas que está lá no hemograma como leucograma, né? Os leucócitos, eles acabam se multiplicando de forma descontrolada e causando anemia, causando queda de plaqueta, causando uma série de sintomas. E realizamos os exames e definimos com aquela célula sendo uma célula cancerígena, né? Através de uma biópsia, né, de medula óssea, a gente chega a esse diagnóstico e outros exames de medula que a gente acaba fazendo no processo de investigação. Então, a leucemia é uma doença que cursa com fraqueza, né? Sangramentos, manchas roxas pela pele, né? Ínguas, as famosas ínguas, os linfonodos aumentados, né? Em região de axila, pescoço, virilha, né? Que mais? Febre, né? Às vezes, por vezes, quando a doença está em algum estágio um pouco mais avançado ou quando a multiplicação é muito intensa, né, dentro da medula dessas células cancerígenas, elas evitam que as células normais de sangue sejam produzidas. Então, por vezes, a gente vai ter também uma imunidade mais rebaixada, mais reduzida, que leva a um processo de infecção, né? Então, são as principais manifestações. Então, para conscientizar sobre essa doença, que por vezes é uma doença que as pessoas não entendem muito como é que funciona, né? Não é uma doença que a gente encontra facilmente, a gente só escuta falar dela, né? Quando a gente não passa por ela lá dentro da nossa família, a gente acaba se baseando muito em informações vindas de terceiros, né? Muitas vezes são informações equivocadas. Leucemia não é uma sentença de morte, né? Já foi uma doença muito mais grave, mas assim, continua sendo uma doença grave, mas antigamente a gente tinha muito pouca opção, né, terapêutica, né? A gente tem evoluído bastante, né? Hoje a gente tem algumas opções de terapia, né? Terapia para ajudar esse paciente a tratar, né? Então, o segredo, na verdade, é o diagnóstico precoce, né? E o início, o mais breve possível dessa doença, para que a gente possa dar uma qualidade de vida para esse paciente. Então, a gente tem a leucemia, que ela pode ser classificada em leucemia aguda e leucemia crônica, né? Elas têm um comportamento diferente, né? A leucemia crônica, por vezes, ela acaba sendo diagnosticada no exame de rotina. O paciente vai fazer um exame uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ou vai fazer um pré-operatório, né? Vai se preparar para alguma cirurgia e, de repente, faz um hemograma, que é o exame básico de sangue, e lá está a parte branca do sangue, uma quantidade absurda de células, né? Normal é até 10 mil de leucócitos, eles têm 30, 40, 100, 200 mil células brancas circulantes, e aquilo ali abre a mente do médico que está solicitando aquele exame, de que aquilo ali pode ser um problema sério de sangue, né? Então, na leucemia crônica, o paciente às vezes nem sintoma específico ele tem, né? Então, acaba sendo descoberto no exame
simples de sangue por outros motivos, né? E aí, dando esse diagnóstico de leucemia crônica, que ela pode ser uma leucemia mieloide ou linfóide a partir do tipo de célula que for crescendo, né, dentro da medula, a gente dá esse diagnóstico como sendo uma leucemia mieloide ou uma leucemia linfóide, né, crônica. E para cada tipo de leucemia crônica vai ter um tratamento específico, né? Então, por vezes, a gente vai dar esse diagnóstico, o paciente vai ser encaminhado para o hematologista por uma alteração no exame de sangue. Ele não sente nada, mas ele está lá com a leucemia crônica. E a leucemia aguda, que é o grande calcanhar de Aquiles da especialidade, que são doenças muito agressivas, né? Que em poucos dias a pessoa está bem, fazendo todas as suas atividades e começa a apresentar sintomas inespecíficos. E aí vai procurar atendimento médico, né? Esses sintomas podem ser febre, aqueles sintomas que eu já falei, né? Febre, mancha roxa pelo corpo, sangramento pelo nariz, sangramento ao escovar os dentes, né? Alguma íngua ou dor na barriga do lado esquerdo, que é o local onde o baço fica localizado, que aí o baço pode estar inflamado, pode estar grande, crescido, causando algum tipo de desconforto, de dor, né? Então esse paciente acaba fazendo o exame de sangue e a gente vê lá ou um aumento exponencial da parte branca do sangue, com o surgimento de umas células que a gente chama de blastos, né? Que são células leucêmicas no hemograma. Essas células, elas estão presentes em pequena quantidade dentro da medula, mas não é normal tê-las no hemograma, né? Não é normal elas estarem circulando nas veias, né, do paciente. Então, quando o hemograma ele é laudado, liberado com a presença de células grandes, né, de aspecto imaturo, taxadas como blastos, né, ou como outras células estranhas ao hemograma, né? Então isso daí tem que acender a luz vermelha do médico para uma possibilidade de câncer, né? De leucemia aguda. Qual é o problema da leucemia aguda? Uma doença que, se não tratada o quanto antes, ele leva a óbito em poucas semanas, né? Tem pacientes que, entre o diagnóstico e o tratamento, ele não consegue iniciar o tratamento porque a doença é muito agressiva. Tem casos e casos. Mas, se diagnosticada no início, né? Iniciado o tratamento de forma criteriosa, né? Bem acompanhado, o paciente pode vir a se curar, pode vir a passar pelo tratamento de transplante de medula, né? E se ver curado dessa doença, né? Então, essa impressão de que leucemia é uma sentença de morte não é verdadeira, né? A gente tem que ter em mente que a gente dispõe de um arsenal de terapia, de tratamento, mesmo no SUS, né? A gente tem essa possibilidade de tratar, de dar uma melhor condição de vida desse paciente, e quiçá até a cura, né, desse paciente a gente pode alcançar, né? Então, o segredo realmente é fazer o acompanhamento médico, né? Não ser aquele paciente cabeça dura que deixa para procurar um atendimento médico depois dos 60 anos de idade, né? Sempre procurar um atendimento clínico no seu posto de saúde, né? No seu clínico de confiança, que ele vai conversar com você, perguntar se você tem alguma queixa, alguma alteração dessas que eu falei, ou mesmo exames de rotina, fazer um hemograma eventualmente para ver como é que tá as taxas do sangue, né? Porque isso é fundamental, né? Infelizmente não existe hoje algo que eu possa dizer aqui para vocês, para os ouvintes, que deve ser evitado, né? Para não desenvolver leucemia. Infelizmente eu não tenho, porque não há nada comprovado. Mas a gente tem alguma ideia. Vou dizer para vocês, né? Ter uma vida saudável, praticar exercícios físicos, né? Comer frutas e verduras, evitar contato com coisas potencialmente tóxicas, apesar de não ter nada na literatura que afirme isso, mas ter todo cuidado, né? Assim, tem muito paciente, por exemplo, doutor Péricles, que vai no médico e quer fazer uma tomografia para tudo. Tomografia, às vezes não quer nem escutar, com contraste, não quer nem escutar o que o médico tem para dizer. Né? Tá com a dor ali no cantinho da coluna, na perna, no dedão do pé, que é um exame com irradiação. A gente sabe que irradiar o corpo não é seguro, ele aumenta o risco de leucemia, realmente, né? E produtos químicos, né, muito industrializados, provavelmente estão relacionados, né? Ao desenvolvimento de vários tipos de câncer, e provavelmente a leucemia está relacionada dentro desse grupo. Mas não há nada comprovado 100%. Então, o que é que a gente pede? Que o paciente alimente-se direito, né? Durma bem, evite bebida, outros tipos de droga, né? Faça o acompanhamento regular com seu médico, né? Não deixe passar qualquer sintoma, qualquer queixa que tiver, tem que escutar e tem que confiar no médico que tá acompanhando, né? Porque muitas vezes o médico está ali para lhe orientar, não precisa de uma tomografia, não precisa de uma radiografia. Isso aqui é determinada
problema, a gente vai conduzir de outra forma, e muitos pacientes não entendem, acham que é falta de interesse do médico de cuidar dele. E, na verdade, é o oposto, né? Ele está prezando por sua saúde a um longo prazo, né? Evitar de fazer exame desnecessariamente. Então, procurar um médico de sua confiança, relatar tudo que está sentindo, confiar nele, fazer exames eventuais, né? De rotina, um hemograma eventual não vai fazer mal para o paciente, né? E aí a gente acaba flagrando uma doença que, por vezes, é assintomática, não tem nenhum tipo de manifestação clínica como as leucemias crônicas, né? E viver uma vida plena, né? Sem estresse, procurar... eu sei que isso é difícil hoje, mas temos métodos, né? De evitar, de reduzir o estresse, né? Tem terapia, tem atividade física, e isso vai repercutir positivamente na saúde, né? Então, essa é a minha recomendação, apesar de não ter nenhuma recomendação mais específica para evitar a leucemia, né? Pronto, pois o Dr. Gésio deixou claro, né? Que, apesar de não ter um motivo óbvio, assim, um motivo só, é um conjunto de coisas, mas se você está doente, como ele falou, se você está cansado, você está com anemia que ainda até agora não sabe por quê, você tem uma febre que não sabe por quê, tem algum sangramento, ou tem alguns gânglios, você tem que ir para o médico. Você tem que ir para o médico. E esse médico tem que pedir um hemograma. Se o hemograma vier alterado, aí acende uma possibilidade, uma luz, ou então um sinal vermelho. E aí vai ter que fazer um exame mais específico. Aí reforça aí, doutor Gésio, o diagnóstico de certeza é através de biópsia de ossos. Então, o que acontece? A leucemia, dependendo da suspeita, né? Que tem as leucemias crônicas e as leucemias agudas. Vamos nos deter a aguda, né? A aguda, o diagnóstico de certeza é a presença dessa célula chamada de blasto em 20% das células, seja no hemograma, seja no mielograma, que é o exame de medula. O exame de medula, a gente tem vários exames que a gente faz na medula óssea, né? Normalmente a gente tem que acessar a medula óssea através de uma agulha específica, né? Que o hematologista é que sabe qual é essa agulha. E esse acesso, essa busca pelo sangue dentro da fábrica do sangue, dentro do tutano do osso, é feito com uma agulha específica, seja no osso da bacia, seja nesse osso que eu falei, o externo, que fica próximo aqui do pescoço, né? E aí a gente entra com essa agulha, tira uma pequena quantidade de sangue, passa numa lâmina de vidro e leva para o microscópio para avaliar a presença desses blastos. Isso a gente chama de mielograma. Mielograma, que é o hemograma da medula óssea, né? Além do mielograma, que é o exame mais simples de medula, que a gente pode dar o diagnóstico de leucemia, existem outros exames de laboratório, como a imunofenotipagem, né? Que por vários métodos, entre elas a citometria de fluxo, que é um exame mais específico, que a gente vai coletar 2 tubinhos de sangue, desse sangue da medula óssea, e mandar para o laboratório, né? E a terceira opção é a biópsia. Em alguns tipos de leucemia, principalmente as leucemias crônicas, a biópsia é fundamental para caracterizar melhor essa doença, né? Então, como seria essa biópsia? Essa biópsia de medula óssea a gente entra com uma agulha de grosso calibre no osso da bacia, e tem a necessidade de retirar 1,5 cm de medula óssea da bacia. É um exame penoso, doloroso na maioria das vezes, então, dependendo de cada caso, a gente recomenda que seja feito sob sedação, né, em ambiente cirúrgico, se houver essa possibilidade. Infelizmente, a gente não tem essa possibilidade tão fácil, né, no nosso meio, então acaba sendo um procedimento feito sob anestesia local apenas, né? E aí essa retirada desse material é levado para o patologista e ele vai tentar identificar as células de leucemia na medula óssea. Então esse é o procedimento que a gente dá o diagnóstico. Esses 2 exames que você falou, esse menor, mas que não deixa de ser um exame um pouco invasivo, que é o mielograma, né, a punção dessa agulha, seja no osso externo que fica do peito, seja na bacia, ou esse outro maior que você falou. Esses 2 exames são feitos no hemócio? São feitos no hemócio do crato. Legal. Né? Pelo SUS, na verdade eu acho que são o único local do interior do estado que faz, muito infelizmente. Bem. Como uma pessoa, usuário do SUS, chega no hemócio para fazer uma avaliação com vocês, médicos, médicas, hematologista, é encaminhado pela Secretaria de Saúde do município? Pela Secretaria de Saúde do município. Por quê? Porque nós temos uma demanda gigantesca de casos, né? Como eu disse, infelizmente a gente ainda carece de mais profissionais na área da hematologia, né? Então,
Hoje, no interior do estado, de Fortaleza para trás, aqui para o sul do estado, só existe um hematopediatra que trabalha conosco. Sim. De hematologistas adultos, nós temos hoje, trabalhando no Hemócio, 4 hematologistas, contando comigo, para uma área que pode cobrir aí em torno de 1,5 milhão de pessoas, de habitantes, né? Então, Iguatu tem hemocentro também, só que não tem a quantidade de hematologistas que a gente espera, por exemplo, né? Então, tem um hematologista que atende, infelizmente, em Iguatu, outro em Sobral, né? No Cariri, a gente tem esses 4 hematologistas e a gente acaba segurando uma área muito ampla de pacientes. Então, infelizmente, a gente tem que ter critério na hora de atender esses pacientes. Claro. Então, a gente estabeleceu um fluxo que a Secretaria de Saúde encaminha um e-mail para o Hemócio do Crato. Secretaria de Juazeiro para Juazeiro, para o Hemócio de Juazeiro, mas Crato, Várzea Alegre, né? Lavras da Mangabeira, Antonina do Norte, várias outras cidades, eles acabam sendo encaminhados, Baiara acaba encaminhando esse e-mail para o nosso e-mail institucional, e nossa equipe médica faz uma triagem, uma pré-triagem e define a urgência de cada caso, né? Sim. Mas lembrando, eu gosto muito de frisar, leucemia aguda, quando há uma suspeita muito grande, não é encaminhar para a gente. Pelo amor de Deus, a gente não consegue receber esse paciente como um paciente muito grave. Ele precisa ser internado e solicitar transferência para o hospital de referência, né? Então, se o hemograma sugerir a presença de blastos nesse hemograma, não adianta encaminhar para a gente. A gente espera que o médico, quem estiver escutando isso, né, a equipe de saúde que estiver escutando, se tiver blastos ou células estranhas no hemograma que possa suscitar a presença de uma leucemia aguda, ele tem que ser internado no hospital do município, num equipamento do SUS do município e colocado na regulação para transferência para o hospital de referência. Aqui na nossa região, São Vicente, né? E aí a regulação do hospital vai avaliar isso e vai ceder a vaga quando houver disponibilidade dessa vaga, que é o mais correto, porque o paciente ele pode vir a sangrar e ele estando em casa ou aguardando uma consulta eletiva, ele não vai ter esse suporte que ele precisa, né? Mas os outros casos, pacientes que precisam investigar uma plaqueta baixa, precisam investigar um excesso de sangue, né? Tem paciente que, ao contrário de ter anemia, tem um excesso. Ou tem uma anemia que ninguém sabe a causa, ou precisa fazer um mielograma a pedido do médico assistente, uma biópsia de medula a pedido do médico assistente, ele vai procurar a Secretaria de Saúde do município, que se for referência para o Hemócio do Crato de Juazeiro, essa secretaria vai enviar um e-mail com a solicitação médica, os documentos do paciente e os exames, os mais recentes possível, né? E aí esse material vai ser analisado por nossa equipe diariamente, a gente entra nesse meio institucional e a gente responde com data, horário e nome do médico que vai atender, né? Sempre levando em consideração que tem casos e casos, como quem faz a triagem é o próprio médico, o próprio especialista, então, por vezes o paciente não entende que vai esperar 30 dias por uma consulta, enquanto outros esperam às vezes por 2 dias por uma consulta, porque há pacientes em que há uma necessidade de ser visto e avaliado com mais rapidez, né? Com base no exame, com base na história, com base na suspeita clínica. Hoje, infelizmente, eu gostaria de ter uma quantidade de médicos, né, um tempo de espera menor, mas hoje gira em torno de 30, 40 dias de espera, se for um caso que dá para esperar 30, 40 dias. Em último caso, se não der para esperar e for um paciente realmente que pode ser avaliado ambulatorialmente, a gente tenta fazer um encaixe, a gente tenta negociar com a Secretaria de Saúde e a gente tenta antecipar essa consulta o quanto antes, né? Mas é por e-mail, através da Secretaria de Saúde, nunca por e-mail pessoal do paciente. Muito bem. Aquele paciente bem selecionado pelo hematologista que necessita de doação de medula. Eu li uma vez que, de forma geral, doadores de qualquer região do Brasil, em torno, vamos dizer, de 100 mil, ele é compatível para uma pessoa que está precisando daquela doação. Mas parece que se for um parente próximo, as chances aumentam de ser compatível. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, pacientes que estão necessitando, paciente que está fazendo tratamento de leucemia aguda e vai precisar de um transplante de medula óssea. A halogênica, tem 2 tipos de transplante de medula, o autólogo e o halogênico. O autólogo a depender da doença, a depender da indicação clínica, ele é realizado do paciente para ele mesmo, num processo em que a célula-tronco, a célula que vai ser transplantada, de uma medula livre de doença vai ser retirada desse paciente, congelada.
E aí esse paciente vai passar por um processo de quimioterapia intenso, vai ter toda a sua medula óssea destruída e vai receber aquela sementinha que foi congelada. Aquela sementinha vai ser dele mesmo. E aquela sementinha ela vai repovoar a medula sem doença. Então, paciente com mieloma múltiplo, que é uma doença específica, ele faz esse tipo de tratamento, né? Mas o transplante alogênico, que é esse que a gente precisa de outra pessoa para receber o material, principalmente no caso das leucemias agudas, hoje a gente sabe que a chance de encontrar dentro da família, em parentes de primeiro grau, gira em torno de 25% a 30% de chance, né? Que é uma quantidade boa, né? Boas chances. Boas chances. Então, se a gente tiver um irmão de mesmo pai, mesma mãe, né? As chances chegam a esse valor, né? Então, parentes de primeiro grau que têm os mesmos progenitores têm essa chance de 25% a 30%. Às vezes a gente não encontra na família um doador compatível, então a gente vai depender da doação de outras pessoas. E aí a gente entra no papel, assim como eu falei sobre a doação de sangue, o papel de cadastro, né, de doador de medula óssea, né? A gente realiza esse cadastro, a gente realiza a coleta do exame no Hemocentro do Crato, tá? E esse exame, esse cadastro é feito em pacientes, não necessariamente pacientes que não podem doar sangue, não podem doar medula, então os critérios são outros, né? Hoje a gente sabe que o critério é ter entre 18 e 35 anos de idade para entrar nesse cadastro de medula óssea. Não pode ter, espera-se que esse paciente não tenha tido câncer, né, tenha uma boa condição de saúde, seja um paciente saudável, e essa pessoa ela tem entre 18 e 35 anos para entrar nesse cadastro nacional. Esse cadastro ele é feito e mantido pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Eles mantêm atualizados esses cadastros, mas a coleta ela pode ser feita aqui no Crato, né? Então quem tiver interesse, pode só procurar o Hemocentro do Crato com documentação para a realização desse cadastro. Como é feito esse exame? O exame é feito com uma coleta simples de sangue, 5 ml de sangue. E aí esse sangue ele vai ser utilizado para a realização de um exame de HLA, que é o exame que a gente utiliza para identificar, para definir o perfil genético daquele doador. E aquele doador ele vai ficar cadastrado no REDOME, que é o Registro Nacional do Doador de Medula Óssea, tá certo? E aí um dia, né, você tem até os 60 anos de idade para ser um doador de medula óssea. Então, se você com 18 anos se cadastrar, você vai ficar apto a ser chamado para doar até os 60 anos de idade, né? Mas se você ainda não tem mais 18 anos, tem 30, 34, até 35 anos, você pode entrar nesse cadastro e até os 60 anos você pode ser convocado a doar. Quando é que vai ser convocado a doar? Em algum momento, em algum local do Brasil ou de fora do Brasil, porque o REDOME mantém contato com outros bancos de informação, né, de doação de medula do mundo, e eventualmente você vai ser contactado à realização dessa doação de medula. E, infelizmente, porque essas pessoas não têm, às vezes, vínculo algum com você, não é da sua família nem nada, a chance de encontrar uma pessoa compatível diminui bastante. Mas para muitos é a chance que eles têm, né? Então a gente tem que contribuir. Quanto mais pessoas cadastradas, maior vai ser a chance de encontrar alguém compatível. E aí sim, realmente é de 1 para 100 mil, né? Pessoas cadastradas. Então é uma quantidade a chance é muito pequena, mas por vezes é a chance que aquele paciente tem. Então a gente tem essa possibilidade de fazer esse cadastro aqui na nossa região. Então fica aí a dica, fica aí a recomendação de vocês procurarem o Hemocentro do Crato para fazer esse cadastro, tá certo? Muito bem. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Freitas. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estamos aqui no programa Dicas de Saúde até chegar o horário, né, da missa, que é 9 da manhã, no Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela rádio. Mas até lá a gente está aqui. Tem também que falar que a paróquia Sagrado Coração de Jesus, nossa paróquia aqui dos Salesianos, ela está fazendo uma rifa em prol do projeto de incêndio e segurança da paróquia. E os prêmios são muito bons. Começa, 5º lugar, um tanquinho de lavar roupas. 4º lugar, um notebook. 3º lugar, uma TV de 50 polegadas. 2º lugar, uma central de ar. E no 1º lugar, uma moto Honda 0 km. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal, sábado 29 de junho. Pontos de venda que você pode participar, né, do seu bilhete da rifa
na Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e aqui na FM Padre Cícero. Não fique de fora dessa oportunidade de contribuir com a segurança da paróquia e ainda concorrer a esses prêmios incríveis. É isso aí, hoje o assunto é Junho Vermelho, incentiva a doação de sangue. Junho Laranja, sobre anemias e leucemias. O Dr. Gésio Eduardo é médico hematologista, médico de sangue, nos falou sobre anemia, nos falou também agora sobre leucemia. Dr. Gésio Eduardo, você falou dos gânglios um pouco, que são às vezes manifestações de doenças mais graves, às vezes coisa simples, uma pancadinha, um corte, você faz aquela íngua, né? E depois desaparece. Quando não desaparece, aí preocupa mais, quando cresce, quando são várias, em várias cadeias, né? Não só na região inguinal, mas às vezes na axila, às vezes no pescoço, né? Em outras partes do corpo. E às vezes pode ser manifestação de uma doença grave chamada linfoma. Quais são as diferenças fundamentais para esses dois tipos de câncer? Esse que você falou, a leucemia, e esse outro, linfoma. Então, o hematologista ele trata do sangue e de um sistema que anda ali junto com o sistema circulatório, junto com o sangue, que é o sistema linfático, né? Normalmente, onde passa uma veia, passa um canal desse sistema, que é um canal linfático, né? E dentro dele, em vez de correr sangue, corre uma substância chamada linfa, né? Um líquido branco amarelado, né? Espesso, né? Onde correm células de defesa contra bactérias, restos de bactérias que foram destruídas, proteínas, anticorpos. E esses canais eles acabam desaguando em pontos, né, de encontro que a gente chama de gânglios linfáticos, né? Então, entender que esses gânglios esses vasos linfáticos estão espalhados por todo o corpo, né? Exceto em alguns órgãos que a gente não vai ter gânglios linfáticos, nem vasos linfáticos dentro desses órgãos, mas no geral o corpo inteiro é cheio desses linfonodos, desses canais linfáticos. E aí, quando a doença maligna, o câncer, ataca esses vasos linfáticos, ou essas ínguas, né, esses gânglios linfáticos que a gente vai ter na axila, principalmente na axila, região do pescoço, virilha, que são os que a gente consegue palpar normalmente, né? Mas dentro da barriga, dentro do tórax, né, do peito, a gente vai ter também uma série de gânglios de vasos linfáticos. Então, quando o câncer ataca essa parte do nosso organismo, a gente vai ter o que a gente chama de linfoma, né? E dentro desse grupo tem uma infinidade, dezenas deles, né? De vários tipos de linfoma, né? Então, a diferença é que a leucemia ataca a medula óssea, o sangue, e o linfoma ataca a linfa, o sistema linfático, né? Os gânglios linfáticos. O diagnóstico normalmente é feito através da biópsia desses gânglios, né? E aí o patologista vai, através de uma série de reações químicas, análise microscópica, vai definir que é um linfoma de determinado tipo. E o tratamento no geral, né, vai ser através de quimioterapia, radioterapia, a depender do tipo de linfoma. A gente vai ter dois tipos básicos de linfoma. Do mesmo jeito que a gente tinha uma leucemia crônica e aguda, linfóide mieloide, a gente vai ter um linfoma Hodgkin e o linfoma não Hodgkin, né? Mais comum é o não Hodgkin. E aí dentro desse não Hodgkin a gente vai ter dezenas de subtipos de linfoma. E dentro do Hodgkin a gente vai ter 5 tipos principais de linfoma de Hodgkin, né? E cujo tratamento basicamente é o mesmo para todos os de Hodgkin. Já para os não Hodgkin, que aí vai ter uma infinidade de linfomas não Hodgkin, a gente vai ter tratamentos específicos, condutas específicas, número de ciclos de quimioterapia específicos. Se trata com um transplante no final, se não transplanta, medula óssea no final e etc, né? E aí, sempre com base na análise do linfonodo acometido. Então, muitas vezes, como o Dr. Péricles falou, a gente vai ter um linfonodo palpável em alguma região por conta de uma dor de garganta, de uma infecção de garganta. Às vezes a gente cresce aquele linfonodo ali na região do pescoço, né? Ou quando a gente leva uma topada, machuca o dedão do pé, ou tem uma infecção no pé, né? Um corte infectado, e aí cresce um linfonodo ali na região da virilha, né? Ou tem uma infecção na mão, no braço, e cresce um linfonodo embaixo do braço, ali na axila. Isso é normal de acontecer. Por quê? Porque os linfonodos eles são órgãos de defesa, né?
do nosso organismo. Então, quando a gente tem alguma agressão, inflamação, infecção, nós temos esses órgãos, eles acabam inflamando, crescendo na tentativa de combater aquela agressão, né? Então, quando suspeitar que esse linfonodo ele não é um linfonodo do bem, é um linfonodo ruim, né? Vai ter localizações do nosso corpo que são normalmente linfonodos suspeitos, né? Que precisam ser analisados com cuidado. Então, quais são os locais? Clavícula, acima da clavícula, linfonodos que ficam na região supraclavicular, acima da clavícula, de uma das clavículas, não é um local bacana de ter um linfonodo, né? Normalmente os linfonodos que surgem nessa região são linfonodos ruins, malignos, né? Nem sempre, mas levantam muito suspeita e precisam ser normalmente biopsiados, né? Linfonodo da região posterior do pescoço também, né? Eles chamam muita atenção porque não é um local que normalmente tem linfonodo, né? Região posterior do pescoço. Então, dependendo da localização, se tornam linfonodos ou ínguas suspeitas. Se essa íngua crescer e normalmente não desaparecer em 30 a 45 dias, também levanta suspeita, porque aí ela vai estar hiperplasiada, crescida, né, inflamada de forma crônica. Então, não é para acontecer isso. Ele tem que crescer e depois desaparecer, porque resolveu o problema da inflamação. Se passou de 30 a 45 dias, ele se torna um linfonodo suspeito, né? E aí tem que ser avaliado cada caso, né? Às vezes tem uma inflamação que é crônica e que o linfonodo também não vai desaparecer, né? Ele vai ficar crescido, mas tem exames para isso, tem ultrassom que ele vai sugerir se é maligno, se não é maligno, e aí a biópsia em último caso para a gente realizar e definir, né? Se o linfonodo também ficar crescendo de forma descontrolada, rapidamente, né, associado a outros sintomas como perda de peso, febre, suor noturno, com calafrio sem ter motivo, é um suor intenso, só de molhar a roupa, molhar os lençóis de cama, né? Então, tem que ser avaliado com cuidado, que isso pode ser sinal de linfoma, né? Perda de peso, febre, calafrio, né, e sudorese, tá certo? E por último, normalmente os linfonodos, quando eles são reacionais, ou seja, secundários a uma infecção, a uma inflamação, ou seja, são linfonodos que não são câncer, normalmente eles são dolorosos. Já os de câncer, às vezes ou por vezes, eles não doem, eles crescem, ficam endurecidos, rígidos, colados, eles não conseguem ser movimentados do local com a mão. Então, são suspeitos. Então, tem que procurar um médico hematologista para avaliar melhor esse quadro, tá certo? Muito bem, então a diferença, né, dos tipos de cânceres, então é o especialista, é o hematologista ou a hematologista que faz esse tipo de avaliação, diagnóstico e indica ou faz o tratamento. A nossa ouvinte, Osana, ela quer agora que dê uma opinião sobre a irmã dela. Diz que quando a irmã se expressa, fica manchas roxas pelo corpo. O que pode ser essas manchas? Dr. Gésio pergunta a Osana. Eu acho que ela quis dizer quando se estressa, né? Quando fica nervosa. Quando se estressa, que ela escreveu expressa. Então, assim, manchas roxas, na maioria das vezes, não é câncer, não é nada de grave, né? Então, inclusive, na maioria das vezes, não tem problema de sangue nenhum, né? Na maioria das vezes. Então a gente tem que se avaliar que tipo de mancha roxa é essa. É realmente uma mancha roxa extensa, uma mancha roxa que surgiu sem ter um trauma no local? Se for, o interessante é que passem a avaliação para a gente fazer um exame de hemograma, né? Pedir exame de coagulograma, que são exames específicos para avaliar a coagulação do sangue, né? Conversar com sua irmã para saber se ela tem algum sintoma de alarme, algum quadro que suscite alguma doença. Febre, surgimento de alguma íngua, né? Outro sangramento mais grave, né? Ver se em algum momento que ela passou por algum procedimento cirúrgico ou dentário, se ela sangrou excessivamente ou não, se é uma coisa mais recente, se é uma coisa mais antiga, se usa algum medicamento que pode afinar um pouco o sangue, que pode tornar o sangue mais fininho, pode causar esses sangramentos na pele, né? Tudo isso aí tem que ser avaliado em uma avaliação clínica criteriosa, né? Mas se está surgindo mancha roxa, não tem um motivo aparente, ou seja, sua irmã não bateu, né? É uma mancha são manchas que realmente surgem em várias partes do corpo, né? Sem um motivo aparente, tem que ser avaliado. Agora, lembrando, às vezes não significa doença alguma,
Então, tem pacientes, inclusive pacientes que se estressam, que vão desenvolver manchas roxas. Isso acontece, não é o comum, mas pode acontecer, né? Em momentos de estresse ele surge, né? Ou pacientes que têm uma fragilidade capilar. O que é essa fragilidade capilar? Ele não tem problema no sangue em especial, mas eles têm as paredes dos vasos são mais frágeis, né? Ou por alguma deficiência de um micronutriente ou de uma enzima como vitamina C, zinco, né? Que podem realmente levar a uma fragilidade capilar, ele acaba rompendo ali num momento mais simples do dia a dia, que não foi um trauma, mas que acaba sangrando mesmo. Então, a fragilidade capilar acaba sendo um dos diagnósticos diferenciais dessas manchas roxas que podem vir a surgir, né? E, fora isso, também tem que avaliar, né, se o paciente não teve realmente um trauma, porque às vezes a gente bate no local e nem lembra que bateu, de tão leve que foi, né? Então, tem que ser avaliado, né? Mas se está surgindo e não tem motivo, não lembra de ter batido nem nada, tem que passar a avaliação para a gente excluir as coisas mais graves, né? Exatamente. Já a Antônia, do bairro Romeirão, nosso ouvinte, pergunta se pressão baixa é um impedimento para se fazer exame de sangue e doação de sangue. Então, tem um limite também de pressão, mas obviamente, qual é o grande problema em pacientes com pressão mais baixa? O principal efeito colateral de doação de sangue é uma reação que a gente chama de reação vasovagal, né? O efeito do sistema nervoso, né, sobre a doação de sangue. Então, isso ocorre principalmente em pacientes de primeira vez, é mais comum, né, de acontecer em doadores de primeira vez, em que o paciente ele fica tonto, há um escurecimento de vista, fica com a pele mais pálida, com vontade de vomitar, né? Fica sonolento, e aí assim, às vezes a gente tem que colocar ele numa posição com os membros inferiores elevados, né, para passar essa sintomatologia. Então, pacientes que tendem a ter uma pressão um pouco mais baixa, tendem a ter um risco maior de desenvolver esse sintoma, né? Mas, lembrando que o risco maior é de se esse paciente tiver alguma outra complicação de saúde, que não seja só essa tendência a uma hipotensão, né? Um paciente que convulsiona, paciente que tem alguma outra doença que leve, né, a um aumento do risco de ter essa reação vasovagal, a gente pede que não doe, né? Por isso a importância da triagem, para a gente avaliar qual é o nível real dessa pressão, se ela já sentiu alguma reação vasovagal antes, né? Se é uma paciente que faz acompanhamento psiquiátrico, é mais ansiosa, porque a ansiedade, o estresse na hora da coleta também pode levar a uma reação colateral desse tipo. Então, não é um impedimento completo, né? Pode levar a não doação, mas cada caso deve ser avaliado no momento da triagem, né? Então, não é um impedimento definitivo para doar, né? Quem tem essa tendência a uma hipotensão e quer doar, ele pode vir a doar. Basta procurar o hemocentro, o hemonúcleo e fazer a avaliação da equipe, né? Para fazer essa doação. Exato. Bom, agradecer ao Dr. Gésio Eduardo. Estamos chegando ao final do nosso programa e foi muito bom, foi muito instrutivo, muitas informações para a gente digerir, refletir, etc. Mas eu gostaria, Dr. Gésio, nas suas últimas considerações, você reforçasse o convite às pessoas que não são doadores para ser, e aquelas que já foram e não estão muito regulares, o que dizer ao pessoal que não está mais indo e aqueles que nunca foram doar sangue? Então, a gente reforça, né, a importância dessa doação para manter os estoques de sangue, né? Porque lembre-se que você pode vir a necessidade de sangue, um familiar seu, né? Então, é um ato de amor, é um ato de caridade, é um ato de responsabilidade social também, né? Porque o sangue ele é coletado na maioria dos locais, pelo Sistema Único de Saúde, processado e fornecido, seja por setor privado, seja por setor público, né? Por vezes, quando é cobrado do setor privado apenas o custo daquela coleta, a gente não cobra, o Sistema Único não acaba cobrando além do valor que foi gasto com a coleta, com material, que são materiais caros, a gente sabe. Então, é importantíssimo, né, essa doação, manter os estoques, porque ele vai suprir todos e a todas, né? Então não tem sem distinção de raça, de cor, de religião, do que seja, né? Então você que já doou e não doa mais com frequência, volte a doar, passe nova avaliação, faz bem para a cabeça, faz bem para o coração. Vocês que nunca foram doar, tentem doar. Por vezes alguns não vão conseguir, mas não é por
por a gente se negar a receber o sangue, não. É porque a gente segue um protocolo, a gente segue diretriz, a gente segue a lei, né? Então tem as regras, tem os protocolos que devem ser seguidos para a segurança de quem doa e para a segurança de quem vai receber, né? Então você que nunca doou, tente doar, né? Vocês vão gostar, a gente trata vocês são a prata da casa, vocês são a gente só existe por conta de vocês, na verdade. O banco de sangue só existe por conta do doador, né? Sem o doador não existiria Hemóce, sem o doador não existiria sequer o hematologista, provavelmente, né? E por último, lembrar que temos também o cadastro de medula óssea, né? É importante, nem todo mundo que for se cadastrar vai ser doador um dia, né? Mas é importante você saber que você vai estar salvando uma vida, ou aqui no Brasil, aqui no Ceará, ou fora do Brasil também, né? E queria também fazer um convite, né, para quem se interessou mais em entender melhor linfoma, leucemia. A gente tem muita coisa interessante na internet e eu sugiro o site da Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, abrale.org.br. Lá vai ter um monte de informação sobre vários tipos de câncer de sangue, leucemia, linfoma, mielodisplasia, HPN, com um conteúdo simples, acessível, qualquer pessoa pode entender, qualquer pessoa vai compreender melhor essas doenças e vai dirimir qualquer dúvida, né? De quem já teve algum parente envolvido com essas doenças, ou um amigo, e entender a importância da doação de sangue e do cadastro de medula. Eu queria agradecer à FM Padre Cícero, Dr. Péricles, obrigado pelo convite, estou à disposição sempre que precisar. Que bom, conto com você, Jéssica, futuramente, a gente precisa sempre de pessoas que se disponibilizem, né? Vêm aqui para falar de assuntos tão importantes para a saúde. Então, muito obrigado, viu? Obrigado, por ter bom vindo. Domingo. E conto com você. Bom domingo para você também, sua família. A Lourdes, ela faz uma pergunta mais geral. Ela disse que bateu o ultrassom do tornozelo e acusou um lipoma. Que sorte, Lourdes. Verdade. Que sorte. A não ser que ele seja grande demais, ocupe lugar, né? Mas fique tranquila, viu? Não só é um tumor benigno, totalmente benigno, só de gordura, como não gera câncer. Então, sorte sua. É verdade. Porque podia ser uma coisa ruim, não é, né? Mas é isso. Obrigado, Freitas, também. Está aqui nos ajudando sempre. E você, ouvinte, viu? Fiquem com Deus, com a programação da FM Padre Cis, não só a transmissão da missa, mas toda a programação do domingo, da semana. E é isso. Festas juninas, vamos ter cuidado. Semana passada foi falado muito sobre queimaduras. Foi pelo dermatologista. Cuidado, viu? Para não se queimar fogueira, fogos de artifícios, etc. Então vamos ter cuidado. Mas vamos curtir nossas festas populares nordestinas, que é muito bom, né? Um abraço para todos.